eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Nós falamos sempre aqui o que está na Bíblia. A fé que salva a nossa alma, que mantém a nossa alma salva, ela é gerada pela palavra. Amém? É isso, né? A fé vem pelo ouvir a palavra. A fé é gerada em nós depois que nós escutamos a palavra. Louvado seja Deus. Nós estamos lendo que para nós armai-vos também vós com este pensamento. Amém? Se armar, se revestir com esse pensamento. Aí ele fala qual é o pensamento que tem que dominar os cristãos. Amém? Quem são os cristãos? Aqueles que dizem que são de Cristo. Amém? Então é o Espírito Santo que dá essa ordem. Que isso domine vocês. Amém? E o quê? Qual é o pensamento? Que aquele que padeceu na carne, quem? Jesus. E a nossa fé é em Jesus. Amém? Padeceu na carne. Padeceu onde? Na cruz. Padeceu na carne, a natureza humana, como homem, como nós. Mas ele padeceu, continua falando, padeceu na carne, já depois cessou, acabou do pecado. Não resta mais sacrifício. Acabou, ele morreu e levou os nossos pecados. Já cessou. Pelo pecado, pelo pecador, ele pode operar ainda. O pecador se arrepende, está salvo porque foi um sacrifício perfeito para o mundo todo. Jesus não vai mais para a cruz. Já foi e já deu a salvação a todo aquele que crê. Já cessou, então não tem mais nada a ver com o pecado. Amém? Acabou. Quem está em Cristo cessou do pecado. Amém? E ele aconteceu isso, cessou do pecado e continua. Para quê? Para quê? Tem um propósito. No tempo que vos resta, quem? Nós. Amém? Para que no tempo que vos resta, presta atenção, está falando contigo. Para depois a gente pensar que está falando aqui, mas está falando com outras pessoas. Que a gente somos uns artistas para pensar isso, depois pensar que está falando com outras pessoas. Não, aqui é para nós. Quem escutar depois tem que escutar da maneira certa. Amém? Porque isso aqui foi direcionado para uma igreja. Amém? E para todas. Para que no tempo que vos resta na carne, aqui como seres humanos, amém? No tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens. Para o tempo que resta para a gente aqui, que nós nem sabemos, não viva mais segundo a vontade de vocês. Viu o que aconteceu na cruz, o propósito? Para nós não andarmos mais segundo a nossa vontade. É o Espírito Santo revelando. Amém? Não andar mais segundo a nossa vontade.
Então, aí, isso é para as pessoas aceitarem só com o Espírito Santo, amém, irmão? Se nós analisarmos, dia 25 agora nós comemoramos o quê? O Natal. Então, esse Natal aí que se comemora não tem nada a ver com Deus. Isso é vontade do mundo, vontade da carne. Transformar o nascimento de Jesus, o Senhor Jesus, deu uma olhada para que ele veio, qual o motivo que ele veio. Não tem nada a ver de fazer festa assim, pode esquecer. Isso foi um homem que inventou, porque ele veio para perdoar os pecadores, foi para dar uma nova vida. A festa é vivida, ela é revelada com a eternidade sendo manifestada. Não é comida nem bebida. Isso é a morte. E a ressurreição, sabe o que transformaram? A ressurreição de Jesus transformaram em bombom, coelhinho. Mas a Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados, para nos dar vida eterna. Amém? Ele cessou, para que no tempo que nos resta, não viva mais segundo a vontade de vocês. Então, em nome do Senhor Jesus, isso é a regra para toda a igreja. Amém? E a fé é gerada por causa da palavra. Jesus está às portas. Amém? Então, ignorando isso, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aprendendo a palavra. E essa palavra salva. Ele disse na Bíblia que essa palavra liberta. Jesus é espetacular. Jesus é Deus. A nossa fé é nele. E é ele que tem se apresentado aqui para todos nós. Com a palavra dele, amém, irmão? Então, em nome de Jesus, para que essa palavra, a verdade do Senhor, ela tira o engano. Ela tira o engano. Então, em nome de Jesus, quando eu não recebo essa palavra da maneira que ela é revelada, que está na Bíblia, eu estou no engano. Engano é mentira. Viver no engano é viver num caminho mentiroso. O engano não vai levar ninguém ao Senhor. A igreja vive na esperança da glória futura. Se isso não dominar os nossos corações, nós não estamos salvos. Porque a salvação gera isso em nós. Gera o quê? O desejo de esperar Jesus, esperar a vinda dele, morar com ele. Amém, irmão? Quando nós vamos construir uma casa, nós vamos na loja comprar material. Sim? Então entenda. Se nós vamos comprar material, depois nós vamos lá, compramos e vamos para casa, não é isso? E vai dar o início à obra. O que o pedreiro fica falando? Qual é o comentário antes? Se já chegou o material. Quando fala material, está relacionado ao quê? Material vem de matéria para construir uma casa física. Mas o que veio do céu não foi uma matéria, foi a eternidade. Para construir uma casa espiritual, que já chegou e está aqui, para edificar a casa. Porque estão esquecendo que a alma é eterna. A alma é eterna, irmão. O corpo está envelhecendo, o físico está indo embora, e todos nós vamos. Então, em nome do Senhor Jesus, que nós estamos escutando é pura mentira. E a igreja indo embora na mentira, no engano. A Bíblia diz que o padrão para se andar é a Bíblia. A Bíblia é reta justiça de Deus. A Bíblia diz que, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particularidade de interpretação. Nenhuma.
profecia é de particularidade de interpretação, sabendo primeiramente isto. Amém, irmão? Então, em nome de Jesus, primeiramente eu tenho que me armar com esse pensamento. Aquele que padeceu na carne cessou do pecado. Para quê? Para que o tempo que nos resta nesta vida venhamos a viver segundo a palavra de Deus e não segundo a nossa vontade. Amém? E em nome de Jesus, nenhuma profecia é de particularidade de interpretação. O que está sendo ministrado para nossos corações é a palavra de Deus. É a palavra do Criador para salvar as nossas almas. E essa verdade Ele ama, a Bíblia diz que Ele ama essa verdade no íntimo. E a Bíblia diz, como criança recém-nascida, desejai ardentemente o leite espiritual, que é a palavra, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, se eu quero crescer, eu desejo ardentemente esse leite. Amém? Prestou atenção? Mas antes, no versículo 1, diz assim, preste atenção no versículo 1 de 1 Pedro, capítulo 2, no capítulo 1, 24 e 25, diz assim, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Amém, irmão? É isso que está escrito? Preste atenção de novo. Porque toda a carne, todo ser humano, amém, irmão? Inclusive, nós. Porque às vezes as pessoas, quando fala isso, as pessoas conseguem em suas mentes se excluir, que é os outros. É uma coisa fantástica. Quando tu olha que toda a carne, todo ser humano, aí pensa em todo mundo, ele não. Acredita nisso? Glória a Deus, porque toda a carne é como erva e toda a glória do homem, toda a glória, amém, irmão? Toda, não é alguma não, toda. Toda a carne é como erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Acabou? O homem? Acabou, irmão, viu? Acabou, já foi. Passa, é no 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Aí o conselho no 2. Deixando, pois, toda a malícia, é isso que está escrito? Toda malícia e todo engano, amém, irmão? Não pode ficar todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações para desejar a palavra. Como criança recém-nascida, primeiro tem que deixar isso tudo, deixar tudo. Tem que haver uma preocupação em nós para deixar isso tudo. Prestou atenção? Porque só dá para desejar, primeiro, depois vem desejar, para crescer. Mas antes de desejar, para crescer, tem que deixar isso. Prestou atenção? Todo engano, quem quer isso? Eu tenho que desejar ardentemente a palavra, porque a palavra vai me tirar de todo engano. Então, em nome de Jesus, por que engano? O engano é o caminho da mentira, da falsidade, da desonestidade, da infidelidade. Isso é engano. E olha aí os homens enganando. E eu não posso andar no engano, porque ninguém no engano vai morar com o verdadeiro. Amém, irmão? Então, em nome de Jesus, armai-vos com esse pensamento, que quem padeceu na carne cessou com o pecado. Para quê? O propósito, viu o que ele fez? Jesus, então preste atenção nisso, iluminação do Espírito Santo para tomar nossa alma, tomar o nosso homem interior. Ele cessou com o pecado um propósito, para que nós, a igreja, não viesse a viver mais fazendo a sua vontade, mas a vontade dele. Presta atenção. Se eu fazer a minha vontade, a Bíblia está falando
que aquela morte na cruz não serviu de nada para mim. Prestou atenção? E com isso, é para sair o engano ou não? Viu como é que sai? Em nome do Senhor Jesus. Porque ele morreu, tudo aquilo, para eu que tenho fé nele, não ter mais comunhão nenhuma com a minha vontade. Não mais, mas andar segundo a vontade dele. E é o que está escrito, irmão. Em toda a Bíblia, obediência a essa palavra que salva eternamente. Amém? Amém ou não amém? Em Gálatas 6,16, diz assim, estamos entendendo como é que tem que ser? Amém? Agora preste atenção, todo mundo quer isso aqui, mas se não estiver de acordo com a palavra, é engano, tipo assim, eu não tenho isso, mas fico falando que tenho, é engano. A palavra de Deus é uma regra para a nossa vida. A fé não vem pelo ouvir a palavra. E nós falamos, todos os cristãos falam assim, que a nossa regra de fé e prática é o quê? A Bíblia. Eu creio em quê? Na Bíblia. Provo como? Andando de acordo com o que ela manda. Amém? E andando de acordo com o que ela manda, eu estou andando com quem? Com Jesus. Amém? 6,16 diz assim, e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Amém? Regra de acordo com a palavra, de acordo com o conselho do Espírito Santo. E a todos quantos andarem conforme esta regra, se andar, paz e misericórdia. Prestou atenção? Quem andar de acordo com os conselhos do Espírito Santo, a Bíblia afirma paz e misericórdia em suas almas. Mas também o contrário é verdade. Quem não andar de acordo com essa regra, não tem paz e está sem misericórdia. Se pensar que tem paz e misericórdia, não andando de acordo com uma regra, está no engano. Ninguém que está no engano vai entrar, irmão. A Bíblia é muito clara que quem tem paz e a misericórdia de Deus sobre suas vidas, paz no homem interior e graça reinando na vida, é quem anda segundo a regra. Prestou atenção? Quem anda de acordo com o conselho do Senhor. É a Bíblia que fala isso. Mas a todos quanto andarem conforme esta regra, padrão estabelecido pelo Espírito Santo. Aí tem Deus, aí tem o Filho, aí tem o Espírito Santo, aí tem a paz no homem interior, aí está salvo. Do contrário, não estão salvos, é só engano. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que essa palavra? Os dias são maus, a cada dia piora. A apostasia está instalada dentro das igrejas. A apostasia está instalada dentro das igrejas. Existe alguém que morreu para nos dar a eternidade. O homem não quer a glória desse Senhor. O homem busca a sua própria glória. Jesus afirmou para todos, essas palavras não são minhas, mas são daquele que me enviou. Falou para quem isso? Sabe para quem ele falou isso? Ele falou para os judeus, o povo dele. Essas palavras para o povo dele não são minhas, mas são do meu Pai que me enviou. Ao servo verdadeiro que está pregando a verdade tem que falar isso para a igreja. Essas palavras não são minhas, são dele. São dele. Não são minhas. Eu nunca tive essas palavras. Nunca tive. Não são minhas.
é dele. Receba como a palavra dele. Ele quer salvar nossas almas. Um montão pensando que estão salvos, estão indo direto para o inferno. É mentira. Estão salvos nada. Porque só tem paz com Deus, tem misericórdia, tem a graça reinando, o Espírito Santo habita para quem anda conforme esta regra. Aqui é a regra. Não é segundo os seus desejos. Porque ele cessou do pecado com um propósito para nós. Fomos perdoados, ele cessou, fui perdoado na cruz pela fé nele. Desce o Espírito Santo, o poder do pecado foi aniquilado também. Aquela passagem, ó morte, onde está a tua aguilhão? Onde está? A Bíblia diz assim, o poder da morte é o quê? O poder da morte é o quê? Ele não morreu pelos nossos pecados. O poder da morte é o poder do pecado, o poder da morte é o pecado. O poder da morte é o pecado. Deu para entender? Qual é o poder da morte? O pecado. Aí a Bíblia diz, ô morte, cadê o teu poder? Cadê? Eu morri pelos pecados deles. Cadê o teu poder? Estou vivo. Ressuscitou. Então, o pecado sendo anulado em mim, eu falo como Cristo. Olha lá o meu santo andando. Olha lá a minha santa andando. Ô morte, ô pecado, cadê o teu poder? Olha lá o meu servo vivo fazendo minha vontade. É assim, irmão, isso é profundo, irmão. Mas estão escondendo isso. Estão proclamando o quê? Para construir um prédio, construir um físico, mas edificar espiritualmente, estão esquecendo. Não só eles, aqui também. Se preocupar com a nossa alma é eterna. É eterna, ele tem que andar conforme esta regra. Filipenses 3,16 diz assim, mas naquele que aqui já chegamos o quê, irmão? Chegamos é conhecimento. Conhecimento. Quem já tem muito conhecimento aqui? Amém, irmão? Pelo que, quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, prestou atenção na parte de cima, não entendeu ainda direito, mas o Espírito vai revelar direito. Mas o que já entendo, quem já entende aqui o que está sendo pregado? Quem já entende? Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. É mandamento, irmão. Não adianta ensinar os outros e não viver. Se eu entendi como é que é, eu tenho que viver. Tenho que andar de acordo com esta regra. Aí no 18, por quê? Eu estou falando isso por quê? Porque muitos dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando. Amém, irmão? Paulo está falando chorando. E aqui não é para quem está lá no botequim, não, irmão. Isso aqui é para quem está dentro da igreja. Não é para os pagãos, não, aqueles que não sabem nada sobre Jesus, não. Isso aqui é para quem estava dentro da comunidade cristã. Amém? Porque muitos dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Amém? Aí ele fala assim, mas nós não somos assim não, irmão. Sai dessa mentira. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tira eles da terra e olha para o céu que ele está vindo. Agora, lindo esse aqui. Porque muitos dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo, entenda, não é os lá de fora. Inimigos da cruz de Cristo vou dar um exemplo. Inimigo da cruz de Cristo
É festejar igual festejou o Natal. É isso, irmão. Inimigos da cruz é não revelar a realidade, o que aconteceu na cruz. São inimigos da cruz. Não revela a profundidade, o que aconteceu quando vão lá correndo no túmulo e ele falou que ao terceiro dia ia ressuscitar. Correm lá desesperados para ver o morto lá e quando vai ele não está lá. Então não revela o que aconteceu. Quando fala que ele não está lá, não foi para ele só mostrar que ele é poderoso e ele é mesmo. Não foi só por isso não, porque quando ele sai do túmulo, ele me tira do túmulo. Quando ele vai para a cruz, ele me leva para a cruz. Quando ele morre na cruz, eu morro na cruz. Quando ele desce no túmulo, eu vou para o túmulo. Quando ele sai do túmulo, eu saio do túmulo. E ando em novidade de vida. Ando conforme essa regra, porque essa palavra não é de particularidade de interpretação. Tá? Então, em nome de Jesus, a gente tem que ser, essa palavra edifica, essa palavra fortalece, essa palavra salva. Ela faz essa obra em nossa alma. Mas eu tenho que crer que os judeus sofreram lá no deserto, porque a Bíblia diz que a mensagem não foi acompanhada de fé. Que em nome de Jesus, que isso seja uma realidade em nossas vidas. Amém, irmão? E o Senhor quer porque quer fazer a obra em nossas vidas. É a eternidade que está em jogo. Amém? Quem não anda segundo a regra, não tem Deus. Não tem. Porque os filhos são guiados pelo Espírito. Os que não são guiados pelo Espírito, não são filhos. É o que a Bíblia diz, não é o que eu digo não, amém, irmão? Amém? E a Bíblia diz, olha só, quem não segue a sã doutrina, quem não vive a sã doutrina, apartai-vos deles. É o conselho do Espírito Santo. Por quê, Senhor? Porque vai te fazer mal. Diz assim, não é palavras minhas, é do Espírito Santo. E rogo-vos, irmãos, esse rogo-vos é o quê? Suplico a vocês, irmãos, que noteis, a Bíblia manda eu notar, ficar de olho em quem faz isso, amém, irmão? Olha só, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. É o conselho do Espírito Santo, amém, irmão? Está fora da cruz, que não está preocupado para edificar as almas, que eu vejo que a prioridade não é levar para o céu, tem que notar e se apartar deles. Segundo a Bíblia, amém, irmão? Então, em nome de Jesus, Colossenses 1, 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Olha o mistério. Cristo em nós, o que gerou dentro de você? Essa é a regra. Sabe o que é a regra? Cristo em mim vai ser notório que eu estou com a esperança da glória. E é essa esperança que eu me mantenho salvo. Como? Andando segundo essa esperança. Amém? A quem anunciamos, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para quê? Para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opere em mim poderosamente. Aí tu vai ver o apóstolo Paulo que viveu isso, diz assim, por causa dos mentirosos, ele fala assim, sede meus imitadores,
assim como eu sou de Cristo. Eu ando na mesma regra, Paulo está falando. Eles são mentirosos e estão enganando. Sejam meus imitadores, irmão. Já percebeu um negócio? Onde tem a mentira, o negócio é falar de Deus, Deus vai fazer, Deus vai fazer, vai acontecer, tu vai receber de Deus. Prestou atenção que te coloca numa posição de sempre de insatisfação. Você está insatisfeito, precisando de alguma coisa para a terra, momentânea, passageira, e o que eles querem? Querem te dar naquele momento, naquele exato momento. Segundo a Bíblia, ele já deu. Segundo a Bíblia, agora eu trabalho para ele. Segundo a Bíblia, esse poder está em mim, me faz o quê? O que me leva a eu não andar mais segundo a minha vontade? Então já fez. A salvação já foi dada. Por isso que a Bíblia é muito clara e simples para falar assim, ó, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu não preciso mais de palavra de autoajuda. Eu não preciso mais de humanismo. Eu preciso é dessa palavra para me guiar em toda a verdade e ser feliz mais e mais a cada dia. Porque essa palavra faz isso. Tu cresce na graça e no conhecimento. Essa é a regra. Esse é o padrão estabelecido para a igreja. Adorar em espírito e em verdade, porque o Senhor procura os tais. E Ele procura, mas antes Ele trabalhou para que isso viesse a acontecer. Ele transformou os pecadores nos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Esta é a regra para andar diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. E quem fizer isso, paz e misericórdia da parte de Deus, porque o Deus de paz estará conosco se eu andar segundo esta regra. O Deus de paz será convosco. Lê aí Filipenses 9, diz assim, o que também, 4:9, o que também aprendeste, estamos aprendendo? O que também aprendeste e recebeste, esse está recebendo? E ouviste, está ouvindo? E viste em mim, olha o Paulo falando, e viste em mim, isso fazei. É isso a ordem? Olha que conselho lindo. Olha só, o que também aprendeste, está sendo revelado que eu estou aprendendo alguma coisa com o Espírito Santo? Eu também estou passando, amém? Estou passando ou não estou? Para a honra e glória do Senhor. Eu estou passando. O que o Senhor está me dando, eu estou passando. Todo dia Ele está me dando, irmão. Todo dia. Sabia que isso Deus está te dando um presente nessa noite? Eu recebi esse dom, é um presente. Aí ele foi e o apóstolo Paulo fala, eu estou indo aí a Roma para passar os dons que Deus me deu para passar para vocês. Está acontecendo isso, irmão. Sabia que estamos sendo presenteados? Ele está dando presente, irmão. Isso é a graça. Ele está nos presenteando hoje. Amém? Com a palavra. Isso aqui. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei. Agora, ó, acontece isso e o Deus de paz será convosco. Irmãos, sabe o que o Senhor me revelou? Que é muito mais profundo do que eu pensava. Isso aqui não existe na maioria das reuniões por aí. Porque o líder não chama essa responsabilidade para ele, não. Ele manda ele só ter fé em Deus, que tendo fé em Deus, Deus vai fazer. Mas o apóstolo Paulo fala assim, ó, o que também aprendestes. Então ele está ensinando. Amém? O que eu já ensinei a vocês. Ó, ensinei. É o líder falando. O que eu já ensinei. E recebeste, recebeu coisa da terra ou do céu? Do céu, são as riquezas da glória. Não tem nada material lá em cima. Se vier alguma coisa material lá em cima, a Bíblia diz para buscar e pensar nas coisas de cima. Eu posso olhar para o céu, o que eu vejo lá? Já pensou? Se eu quiser a matéria do céu, vai cair uma estrela na minha cabeça.
a lua, bufo, mata todo mundo, o sol. Mas quando fala, busca e pensa nas coisas de cima, vida eterna. Tem nada a ver com matéria. Amém? Aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Em nome do Senhor, tem condições para esse Deus maravilhoso estar comigo. Eu tenho que estar andando segundo essa regra. E só posso andar nessa regra aqui pela fé em Jesus. Porque Jesus afirmou, sem mim nada podeis fazer. Com Jesus eu posso. Pela fé nele eu posso. Fé em Jesus é acreditar que ele tem um nome, uma autoridade que está sobre todo nome. Amém? Jesus é lindo. Que autoridade. Eu estava lendo ali, ele falando assim, ó, o que a Bíblia fala? Que ele é Senhor. A Bíblia afirmou ali, todas as nações, eu estava lendo ali, são como nada. E são coisas inúteis. Todas as... O que as nações pensam deles? Mas o Senhor falou, está escrito, são como nada. Já deu uma olhadinha em alguns lugares lá na Europa, que ele está mandando a neve lá de uma forma incrível. Já viu o que está acontecendo? Sabe o que a Bíblia diz em Salmo? Que ele tem o depósito dele. E no depósito dele tem gelo para castigar a terra. Ele dá um assopro, acaba com tudo. Porque o vento é dele. Se ele quiser, ele assopra e acaba com tudo. Se ele quiser, ele pega a água do mar e acaba com tudo. Abre a terra de novo, vem água de baixo. Manda água de cima, acaba com tudo. Se ele quiser agora um tiroteio ali na rua, se ele quiser um tiroteio ali na rua, passa por todo mundo, acerta a minha cabeça. Se ele quiser, eu vou trabalhar amanhã, se ele quiser, eu vou trabalhar amanhã, eu perco a direção, bato numa carreta, morro. Se ele quiser, acontece tudo isso, porque é ele que manda. Mas por enquanto, hoje, o que ele quis foi salvar a gente mais. Graças a Deus. Não só nós, mas aqueles que estão ao nosso redor. Não fique feliz, não, que tu está com alguém que... Deus revelou que tu está no engano nessa noite. Um montão aqui. Revelou, irmão. Não se engana, não. Ele te mostra o engano que tu está, não é porque te odeia, não. É porque te ama e quer tirar você do engano. A mim também. Eu li essas passagens, parecia que eu nem tinha lido ainda. Por que o resto não? Está repreendido, eu fico impactado ainda com o mesmo texto que eu já li um tempão, irmão. Eu falei, que isso? Eu falo para minha esposa, está acordando comigo cedinho, todo dia. Aí eu falo, olha aqui, o que eu já li 1000 vezes. Mas minha alma tem espaço mais para ele. Então eu falei, se serviu assim para mim, claro que serve para todos. Porque nós precisamos viver esse evangelho. Quem não viveu o evangelho está condenado, irmão. Porque a Bíblia foi bem clara, nós lemos aqui, e tem mais de 400 bilhões de versículos aqui que falam a mesma coisa. Que ele cessou do pecado, acabou. Para que nós, o tempo que nos resta nesta vida agora... Quanto tempo tu tem aqui? Quanto tempo tu tem? É que tu pensou até que, meu Deus, tem mais 30 anos. Tu já pecou aí. Porque de repente tu não tem mais meia hora. Pô. É aqui agora. É mudar a mente agora. Porque tu não sabes, nem tem mais um dia, o tempo que nos resta. Aí meu Deus, estou com 56, dá para chegar a 80, aí eu faço uma conta, 24. Não é nada disso, eu não sei nem se tem uma hora. Então o que te resta é agora. Quero deixar todo o engano que saia da minha vida, toda mentira, toda malícia, toda inveja, toda licenciosidade, toda falta de fé, saia! Eu quero andar segundo essa regra. Para quê? Já ver ele como ele é.